Perfeito. Então, pessoal, vamos reiniciar as apresentações da sala 2 da 16ª Jornada Acadêmica da Uningá. A partir desse momento, nós vamos ter a apresentação do acadêmico Wellington. Wellington, pode iniciar a sua apresentação e boa sorte. Você tem 10 minutos de apresentação, 5 minutos de audição. Ana, o Wellington está na sala? Ele estava já, que até agora há pouco ele tinha conseguido acesso. O Wellington está nos ouvindo? Eu estou até projetando para ele. Ele não está mais na sala. Deixa eu ver aqui no ar. Bom dia. Desculpe, estou tendo problemas com o áudio, mas agora está tudo certo. Perfeito, então. Pode iniciar essa apresentação. Ana Paula, você vai compartilhar a apresentação? Ela já está compartilhando. Está compartilhada. Vocês conseguem ver? Perfeitamente, Ana. Eu vou desligar meu microfone e colocar em tela inteira que você pode começar, Wellington. Perfeito. Bom dia, eu sou o acadêmico Wellington Correia, eu faço farmácia, 4º ano noturno, presencial. O meu orientador é a professora doutora Ana Paula Maggiotto Teston. E o meu trabalho é sobre os aspectos relacionados à polifarmácia em idosos, um estudo de revisão. Embora o envelhecimento não seja necessariamente sinônimo de adoecimento, a longevidade está fortemente associada ao aumento da ocorrência de doenças crônicas e também ao maior consumo de medicamentos. Cerca de 70% dos idosos brasileiros possuem pelo menos uma doença crônica e desses 60% usam mais de 5 medicamentos regularmente, caracterizando a chamada polifarmácia. São significativos os agravos à saúde e o impacto econômico associados à utilização de múltiplos fármacos pelos idosos, sendo motivo de preocupação entre os gestores do mundo inteiro. Esse trabalho buscou conhecer quais são as questões que permeiam a relação entre o envelhecimento e a prática da polifarmácia e identificar quais são os fatores de riscos associados a essa condição. O objetivo do meu trabalho... Só um pouquinho. O presente estudo teve por objetivo avaliar quais são as questões que permeiam a relação entre o envelhecimento e a prática da polifarmácia, identificar quais são os fatores de risco associados a essa condição e investigar quais estratégias vêm sendo desenvolvidas para a prevenção e controle desse fenômeno entre os idosos brasileiros. A metodologia trata-se de uma revisão da literatura científica desenvolvida no mês de agosto de 2020, através de consultas em periódicos dos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, publicados entre os anos de 2015 e 2020. Foram selecionados trabalhos científicos nacionais relacionados à prática da polifarmácia pela população idosa disponíveis na íntegra para leitura e análise. Como estratégia de busca, foram utilizados os seguintes descritores em português: polifarmácia, fatores de riscos e idosos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento. Foram identificadas na pesquisa 3.811 publicações discorrendo sobre o tema pesquisado. Após a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 45 trabalhos para esta revisão. A análise da literatura nos permite afirmar que a polifarmácia é um fenômeno frequente,
multifatorial e que está fortemente associado a questões sociodemográficas e condições de saúde. Foi ampla a variação na taxa de prevalência de polifarmácia entre os artigos revisados, sendo a menor taxa 18%, a maior 98,2% e a média de prevalência de 45,5%. Essa ampla variação relaciona-se às especificidades metodológicas de cada trabalho, aos diferentes recortes populacionais, às desigualdades regionais na abordagem terapêutica e ao acesso ou não aos medicamentos. Isso. Outros fatores de riscos associados à polifarmácia. O sexo feminino é um fator de risco. A pessoa ter mais que 60 anos também é um fator de risco. O menor grau de escolaridade também é um fator de risco. A menor renda é um fator de risco. Ser solteiro ou viúvo vai tornar um fator de risco. Residir sozinho também é um fator de risco. E tem outros fatores de risco associados à polifarmácia também, que seria possuir maior tempo de diagnóstico de doença, né, a pessoa não ter essa noção. O maior tempo de interrupção das atividades habituais também é um fator de risco. A menor prática regular de atividade física, né, o sedentarismo, também torna um fator de risco. A pior autopercepção de saúde, a pessoa não entender o que é saúde, às vezes, então se torna um fator de risco. O maior acesso à consulta especializada também é um fator de risco. E possuir ou não possuir plano de saúde, né, é um fator de risco. Sobre o desenvolvimento, as evidências científicas são consensuais sobre o fato de que possuir doenças crônicas e comorbidades influenciam a prática da polifarmácia, sendo este o mais importante fator de risco identificado. A hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus e a hipercolesterolemia foram as patologias que mais frequentemente estiveram associadas à polifarmácia. No que se refere aos medicamentos mais comumente associados à polifarmácia, foi identificada, como era de se esperar, a prevalência dos antihipertensivos, aqueles destinados ao controle glicêmico e lipídico. Agora eu vou para as considerações finais. A polifarmácia se constitui uma prática frequente entre os idosos brasileiros, atingindo prioritariamente grupos de riscos específicos, como aqueles com idade mais avançada e portadores de enfermidades crônicas. Destaca-se ainda que são negativos os impactos ocasionados pela polifarmácia na vida dos sujeitos a ela expostos, e que medidas de prevenção e identificação desse fenômeno são escassas ou pouco estudadas. Aqui estão as minhas referências, né, que me ajudou aí no desenvolver desse trabalho. E muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sanado algumas de suas dúvidas e despertado o seu interesse nesse assunto, que pode se agravar cada vez mais na nossa sociedade. Muito obrigado. Parabéns, Wellington. Temos muito pertinente, muito importante. Eu tenho uma pergunta para você e já peço que os alunos mandem uma pergunta no chat, tá? Você chegou a avaliar quais... Gente, cuidado com os microfones abertos, tá? Você chegou a avaliar quais foram os principais riscos associados à polifarmácia no idoso? Desculpa, ficou bem mal o áudio. Pode repetir a pergunta? Você chegou a avaliar, verificar quais são os principais riscos associados à polifarmácia nos idosos, por exemplo, risco de queda, os principais efeitos dessa polifarmácia? O que eu notei mesmo, nos principais riscos, foram a associação. Ali foi colocado 5 medicamentos, dizendo que já é polifarmácia, mas tem 12 que usam muito. Então, assim, o que mais me preocupou foi a quantidade de medicamentos que a pessoa acima de 60 anos está usando, entendeu? Mas você não chegou a verificar o que a associação desses medicamentos poderia fazer, né?
Sim, cheguei a verificar, assim, várias interações medicamentosas. Quais efeitos? Efeito de... Ao que eu vi mais foi assim, o idoso tem dificuldade em usar os medicamentos, entender principalmente os horários. Então, acaba que trocando de horário e dando, por exemplo, interações como moleza, sonolência, enjoos, por conta vamos dizer assim, dos horários que eles não entendem, entendeu? E acaba trocando, principalmente horários. Perfeito. Professora Lilian, pode fazer sua pergunta. Na verdade, assim, é mais uma opinião sua que eu queria saber. Como que você acha que dá para balancear? Porque a gente sabe que existe todo o lado comercial que envolve uma farmácia. Então, vamos supor que você é um farmacêutico, né, de uma rede. Como que você acha que dá para balancear essa questão dessa automedicação, de tudo que esses idosos buscam com uma qualidade melhor de vida para ele, mas também sem prejudicar todo esse lado financeiro? Bom, por conta desse motivo que eu achei meu trabalho assim muito interessante, porque não depende só do farmacêutico, não depende só do médico, não depende só da enfermagem, ele assim vai depender muito do próprio idoso, né? Então assim é um trabalho muito difícil, muito complicado, porque abrange todo esse envolto que está, vamos dizer assim, com o idoso, entendeu? Então, seria muito... Como que eu posso explicar para você? Não tem a ver só com o farmacêutico, entendeu? Tem a ver tudo o que está ao redor, vamos dizer, do paciente idoso. Nós temos a pergunta da Simone aqui também no chat. Este fenômeno de polifarmácia pode ocorrer devido ao fácil acesso a medicamentos que têm sido liberados gratuitamente, como os utilizados para o controle de pressão alta e diabetes, ou isso seriam fatores de predisposição para que aconteça isso? O maior problema é a facilidade que esse idoso tem, ou a pessoa tem para comprar, né, esse medicamento e acaba utilizando. Isso daí é a facilidade que a pessoa tem para compra, é isso mesmo. Mais perguntas, pessoal? Bom, então, muito obrigada pela sua apresentação, Wellington. Tema muito interessante. A gente vai passar para a próxima apresentação. Obrigado. Que é da aluna Pamela, da professora Mariana Ortiz. Pamela, você está na sala? Bom dia. Eu vou colocar minha apresentação aqui. Só um momento. Perfeito. Pode iniciar sua apresentação. Você tem 10 minutos de apresentação, 5 minutos de audição. Tá, joia. Eu só estou tentando colocar aqui como apresentação em slides. Já está aparecendo? Só um minuto. Sim. Sim? Então, eu vou começar. Bom dia a todos. Eu sou a aluna Pamela Cristina Ferreira Tinido. Estou no 4º ano do curso de farmácia da Uningá. Fui orientada pela professora doutora Mariana Aparecida Lopes Ortiz e eu vou apresentar o meu trabalho a vocês. Avaliação do perfil de pacientes e prescrições realizadas em uma unidade de terapia intensiva adulto de um hospital do Noroeste do Paraná. A unidade de terapia intensiva,
ela é um ambiente de cuidados destinado a assistir pacientes graves e instáveis que geralmente fica no meio hospitalar. A UTI, ela é considerada como um ambiente de alta complexidade, onde são realizados procedimentos agressivos e invasivos, onde há possibilidade de restabelecer a homeostase, por meio de suporte altamente tecnológico e tratamento intensivo por equipe multiprofissional especializada. Devido às graves condições clínicas que os pacientes internados na UTI se encontram, eles acabam fazendo uso de um elevado número de medicamentos, dos mais diversas classes farmacológicas, com o objetivo de tratamento ou cuidados paliativos. Prescrever e administrar medicamentos exige conhecimento científico e habilidade técnica para garantir a segurança na terapêutica medicamentosa. Os pacientes internados em UTI são mais propensos aos riscos de interação medicamentosas, devido à polifarmacoterapia. O método utilizado para o trabalho foi utilizado dados constantes nos prontuários dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva adulta. O hospital é localizado na região do noroeste do Paraná. Foram utilizados os dados dos prontuários dos pacientes internados entre os meses de janeiro a abril de 2020. Foram coletados dados de todos os medicamentos presentes na prescrição médica do primeiro dia da internação da UTI. E após a coleta, teve a análise dos dados e foram tabulados e avaliados segundo a estatística descritiva, além de ter sido avaliado quanto à possibilidade da reação adversa. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, envolvendo seres humanos do Centro Universitário Ingá, e tem o número do parecer. O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil dos pacientes e as prescrições realizadas em uma UTI adulto de um hospital da região do noroeste do Paraná. Agora eu vou comentar sobre o resultado e a discussão. No período entre janeiro a abril de 2020, 30 pacientes passaram pela UTI adulto. Idades variam entre 40 a 89 anos, com a média de 59,43 e com desvio padrão de 12,33. A faixa etária mais prevalente corresponde aos indivíduos entre 50 a 59 anos, com um total de 11 pacientes, com uma porcentagem de 36,7%. Desses, 17 com 56,67% eram do sexo masculino e 13 com 43,33% eram do sexo feminino. O número de medicamentos prescritos para cada paciente variou de 6 a 14, sendo que a média de medicamentos por prescrição foi de 10,13, com um desvio padrão de 2,17. Entre os pacientes internados, observou-se a prescrição de 23 classes farmacológicas diferentes, na forma de 42 medicamentos prescritos. Os medicamentos mais prescritos foram bromoprida, com 90%, dipirona, com 86,7%, e omeprazol, com 73,3%. Medicamentos normalmente utilizados para cuidados paliativos.
Os resultados encontrados, em parte, se assemelham a outros trabalhos, onde normalmente os medicamentos mais prescritos também são normalmente aqueles utilizados para tratamentos paliativos. Confirmou-se que, assim como os outros trabalhos, os pacientes de UTI possuem uma grande quantidade de medicamentos prescritos, sendo os mais frequentes aqueles relacionados aos cuidados paliativos. Cabe destacar o uso de muitos medicamentos e fator determinante para o grande número de interações visualizadas neste ambiente. É importante ressaltar ainda a importância do farmacêutico clínico dentro das UTIs, atuando de forma ativa em equipe multidisciplinar, a fim de minimizar a prescrição de medicamentos com alto risco de interação medicamentosa. Então, essas são as minhas referências utilizadas para fazer o resumo. Muito obrigada a todos pela atenção. Parabéns, Pamela. A gente já tem uma pergunta aqui. Pamela, em seu trabalho, você diz que são utilizados, em média, 10 medicamentos. Isso ocorre em outros países também? Você chegou a fazer essa comparação? Os trabalhos que a gente teve como base e foi utilizado como para semelhar foram trabalhos daqui do Brasil mesmo. Não, a gente não atingiu o exterior. Chegou a verificar quais interações medicamentosas mais frequentes eram apresentáveis? Sim, verificamos. Deixa eu passar aqui para você. As mais frequentes foram as interações com fentanila e midazolam, e omeprazol e fenitoína. Ambas, nessa pesquisa que eu tive em relação aos meus 30 pacientes, tiveram 8 ocorrências, ambas consideradas como moderadas. Eu tenho uma pergunta também. Você menciona na sua conclusão que o farmacêutico clínico é importante para reduzir as reações adversas a medicamentos. Dentro da UTI, como farmacêutico clínico, o que o farmacêutico clínico poderia estar fazendo para melhorar a qualidade de tratamento e diminuir as reações adversas a esses medicamentos no hospital e na UTI? Ele poderia, porque assim, o médico ele vai fazer a prescrição. Antes da separação, o farmacêutico clínico poderia estar avaliando. E com isso, antes de ocorrer a separação pelos auxiliares, pelos técnicos, o farmacêutico já poderia barrar. Então, sugerindo uma nova medicação, um novo tratamento, sempre pensando no bem-estar do paciente, né? Nunca agindo contra o médico, mas assim, para acrescentar, né? Para melhoria. Eu acho que tendo um farmacêutico clínico dentro da UTI e no hospital também, para ele estar avaliando diversos setores, caberia essa posição dele, está sugerindo uma nova. Ele viu uma interação medicamentosa, ele poderia estar sugerindo uma nova medicação ou um novo, ou até mesmo um novo tratamento. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, Pamela, muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns. Obrigada. Vamos para a próxima apresentação, pessoal, que será da aluna Lilian. Lilian, você está na sala? Estou, bom dia. Bom dia. Vou iniciar minha apresentação, tá? Tá aparecendo? Sim, está. Bom dia, eu sou a acadêmica Lilian, do 4º ano de farmácia. Fui orientada pela professora doutora Ana Paula Teston. O meu trabalho é uma pesquisa sobre consulta e prescrição farmacêutica
com os universitários do curso da saúde da Uningá, para saber qual o conhecimento e se eles aprovam a consulta e a prescrição farmacêutica. Então, em agosto de 2013, saíram as resoluções 585 e 586, que atribuiu ao farmacêutico o direito à prescrição farmacêutica. Isso faz com que o farmacêutico ele possa prestar uma atenção farmacêutica individual aos pacientes, acompanhando o tratamento desde o início, investigando as causas e evitando as possíveis interações, proporcionando o uso racional do medicamento, tendo condutas que outro profissional talvez não estaria tão apto para ter, por não conhecer tanto do medicamento quanto os farmacêuticos conhecem. O objetivo foi pesquisar entre os universitários do curso de saúde qual o conhecimento deles sobre a consulta e prescrição farmacêutica e se eles aprovam esse ato. Então, além disso, né, também divulgar essa atribuição farmacêutica, porque apesar de ter sido uma resolução que saiu em 2013, ainda é pouco difundida. Foi feita uma pesquisa exploratória quantitativa, eu apliquei um questionário, antes da pandemia foi presencial e após a pandemia foi via Google Forms, sobre a consulta e a prescrição farmacêutica, nos cursos de farmácia, fisioterapia, nutrição, odonto, psicologia, biomedicina e educação física da Uningá. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética, parecer 3.552.28. Só um minuto que não quer passar. No questionário, o aluno não precisava se identificar, ele colocava o curso pelo qual cursava e a série. O restante das perguntas eram subjetivas, onde ele assinalava gênero, se trabalhava ou não, e no local de trabalho havia ou não farmacêutico presente. Quando ficava doente, qual o local que ele procurava primeiro, qual o estabelecimento de saúde, né? Se quando ele vai numa farmácia, ele aceita ser atendido pelo atendente, ou se ele exige o atendimento farmacêutico, qual o conhecimento dele sobre a consulta farmacêutica, se ele confiaria e indicaria ou não fazer uso de medicamentos prescritos pelo farmacêutico. E no final, por último, tinha um campo aberto, que o aluno era facultativa a resposta, e ele podia colocar alguma sugestão ou fazer alguma observação sobre esse tema, caso ele quisesse. Então, os dados foram tabelados no programa do Excel 2013 e transpostos nos gráficos. O primeiro gráfico, ele mostra o percentual de alunos de cada curso que respondeu à pesquisa. E NR equivale a não respondido. No total, foram entrevistados 131 universitários. Destes, 84,7% eram do gênero feminino e 15,3% do gênero masculino. Quando questionados qual o local que eles procuram primeiro quando ficam doentes, a maioria respondeu que procuram a farmácia, 34,4%, seguido da UPA e do hospital. Só que mesmo a maioria procurando a farmácia, também a maioria não se importa quem oferece o atendimento a eles. Eles não exigem um atendimento farmacêutico. Eles apenas entram, compram e saem.
independente se é um atendente ou se é um farmacêutico que está ali capacitado, formado para melhor orientar. Ó, apenas 23,7% exige atendimento farmacêutico. Quando questionado sobre o conhecimento sobre consulta farmacêutica, a maioria disse que já se consultou e aprova a consulta farmacêutica, seguido dos que disseram que nunca se consultaram. Isso talvez demonstre que os entrevistados, os universitários, as pessoas no geral, ainda podem confundir um pouco o que é a consulta farmacêutica propriamente dita com a assistência farmacêutica prestada pelo farmacêutico no balcão, porque ainda tem um baixo número de consultórios farmacêuticos efetivamente operantes no país. A diferença é que na assistência farmacêutica do balcão, ele vai prestar todos os cuidados, ele vai orientar e vai indicar o melhor medicamento, mas não vai conseguir fazer um acompanhamento maior. Enquanto que na consulta, ele vai identificar, vai entrevistar o paciente, ver histórico familiar, histórico medicamentoso, vai traçar uma estratégia para fazer o tratamento da patologia e vai ter um acompanhamento dessa patologia até um tratamento paliativo ou de cura, né? E para concluir, apesar de ainda ter muito preconceito com o farmacêutico, porque muitos, na hora que pensam no farmacêutico, já pensam no farmacêutico no balcão de farmácia, que é comissionado e que talvez, na cabeça deles, possa estar ali só para vender um medicamento e ganhar o seu lucro, e não realmente estar preocupado com a saúde daquele paciente. Apesar disso, ainda tem muita gente que acredita e aprova a consulta farmacêutica. E eu acredito que isso vai mudar, que já está mudando. Porque tanto os profissionais e quanto os pacientes, eles já conseguem ver a importância do farmacêutico nessa interação medicamentosa, nesse acompanhamento farmacoterapêutico, no alinhamento do tratamento e no uso racional de medicamentos. Porque ele é o mais capacitado. A gente passa a faculdade inteira estudando o medicamento, né? Então, eu acho que é um mercado que está em ascensão e que merece ser divulgado e conhecido pelas pessoas e por outros profissionais da saúde também, para reconhecer o valor que o farmacêutico tem. E essas são as minhas referências. Obrigada. Oi? Parabéns, Lilian. Obrigada. Pessoal, perguntas aqui no chat? Enquanto o pessoal vai descendo a linha, está dando microfone, pessoal, desculpa. Eu gostaria de saber, da sua opinião, Lilian, por que, apesar do farmacêutico, de acordo com o conselho, estar em tempo integral na farmácia, você acredita que as pessoas vão na farmácia e não pedem para ser atendidos por um farmacêutico? Por que hoje qualquer pessoa atende na farmácia? Por que as pessoas não têm essa cultura de procurar o profissional farmacêutico? Eu acredito que realmente seja uma cultura isso, porque as pessoas, elas não sabem do real papel, da real importância do farmacêutico. Elas não estão cientes que a gente é o profissional que mais tem a carga de farmacologia, que mais conhece o medicamento e
está mais apto a ver a interação medicamentosa, seja ela com alimento, com outro medicamento, com o que for. A gente é capaz de atuar em várias áreas. A gente pode pegar um exame laboratorial e fazer uma pequena análise. Pode ver a prescrição do médico e ver as interações, o que está de errado. Pode conversar com o paciente e identificar algum problema. E eles não sabem disso. Então, por isso que eu acho importante fazer essa divulgação. Por isso que eu quis fazer esse trabalho, para divulgar que o farmacêutico ele é capaz, está apto, não só de fazer uma consulta, mas também prescrever um medicamento. Tem uma pergunta aqui do nome. Será que as pessoas não utilizam a consulta farmacêutica por desconhecerem que isso exista? Como você, farmacêutica formada, o que pode fazer para mudar esse cenário futuramente? Eu acho que sim, que eles não... É pela falta de conhecimento e porque não é muito divulgado. Eu, como farmacêutica, na minha empresa, já foi sugerido, está sendo implantado, e seria a minha indicação. Eu trabalho numa farmácia de manipulação e já tenho uma sala farmacêutica para consulta farmacêutica. E a farmacêutica atende, prescreve, avalia e acompanha o paciente. Então, acho que falta mais divulgação mesmo, que foi o intuito do meu trabalho. Você acredita que se tivesse interação entre o médico e o farmacêutico dentro do mesmo ambiente, essa barreira poderia ser quebrada? Acredito, inclusive nos hospitais, com a implantação da farmácia clínica, isso acontece. Porque no hospital, a farmácia clínica é o quê? O médico vai fazer a prescrição, né, de acordo com a patologia. O farmacêutico, ele tem acesso ao prontuário e à prescrição do médico. Então, ele consegue avaliar se tem alguma coisa errada ou não. E eu acredito que isso é uma interação que deve haver não só com médicos, que pode acontecer também com o nutricionista, com o fisioterapeuta, porque, como eu disse, a gente sai com vários conhecimentos e a gente pode identificar interações em várias áreas, um ajudando o outro. Perfeito. Muito obrigada pela sua apresentação, Lilian. É um tema que está gerando vários comentários aqui, pessoal. Infelizmente, não posso ler todos, mas o pessoal está interagindo bastante com o seu trabalho ali, falando que muitos não sabiam, inclusive, que existia, né, a prescrição farmacêutica, uma ação tão grande assim farmacêutico. Mas parabéns, Lilian, foi uma ótima apresentação. Eu vou passar para a próxima apresentação, pessoal, até pela questão do tempo. Muito obrigada, gente, a todos. A próxima apresentação é do acadêmico João Vitor, também da professora Ana Paula Teston. João Vitor, você está na sala? Sim, bom dia. Bom dia, João Vitor. Você pode iniciar a sua apresentação. Você tem 10 minutos. Sim, pode colocar, tranquilamente. Eu vou falar pelo celular e vou colocar pelo computador, beleza? Perfeito. Certo, vamos dar início. Meu nome é João Vitor Denis Neri, sou aluno do 4º ano de farmácia noturno e orientador é a Ana Paula Margiotto Teston. E meu trabalho, meu estudo, é sobre acadêmicos da área da saúde que fazem uso de ansiolíticos e antidepressivos. Vou falar um pouco como eu me referenciei para fazer o trabalho e também o que o trabalho vai abordar. Os transtornos mentais, hoje, eles são problemas da saúde que vêm sendo considerados o mal do século. Então, o que eu abordei? Hoje, a ansiedade e a depressão,
vem afetando não só os acadêmicos da área da saúde, como também a população em um modo geral, em grande escala. Os estudantes, cerca de 15 a 29% desses universitários apresentam algum tipo desse transtorno psiquiátrico durante sua vida acadêmica. Principalmente aqueles da área da saúde que, por meio de trabalharem com vidas humanas, ali terem uma certa pressão de não poderem errar, ter que ser cirúrgicos ali, onde um erro pode cometer um grande problema, acabam colocando uma certa pressão sobre si. E assim acaba se cobrando cada vez mais. Então acaba desencadeando uma certa ansiedade aí nesses estudantes. O meu trabalho, o objetivo dele foi realizar uma revisão de literatura sobre o uso de ansiolíticos e antidepressivos entre os universitários, onde eu fiz uma revisão bibliográfica em periódicos, em artigos publicados de 2015 a 2020, em bases de dados como o Lilacs Bireme, o Cielo, a PubMed, Medline, e os descritores que eu utilizei foi antidepressivos, ansiolíticos e universitários. Vou falar um pouco sobre a ansiedade. Ela é uma reação em que atinge o sistema nervoso do indivíduo, quando mesmo está perante uma situação, geralmente de perigo, onde é uma sensação de medo, angústia, fobia e apreensão daquilo que está por vir. A ansiedade ela pode ser definida como um estado de humor desagradável, uma apreensão negativa em relação ao futuro e uma inquietação desconfortável. Ela é uma resposta a uma ameaça desconhecida, interna, vaga e conflituosa, onde o medo vai ser uma consequência dessas ameaças. Como assim? A gente sempre... A pessoa que tem ansiedade, ela acaba tendo um certo nervosismo quando ela quer alguma coisa ou quando ela está com medo de alguma coisa. Isso acaba desencadeando diversos problemas, acaba atrapalhando aí na sua rotina, no seu dia a dia, no desempenho das funções diárias e assim vai. Sobre a depressão, ela é um transtorno que interfere no cotidiano do indivíduo. Os sinais mais comuns a variação de humor repentina, que ela é de certo grau moderado a elevado, e esse sofrimento ele influencia significativamente na família, no trabalho, na vida social desse indivíduo, o que pode acarretar até mesmo num suicídio. Como assim? A depressão, ela é por meio de... Desculpa. A depressão, ela acaba influenciando significativamente na família, no trabalho e na vida social desse indivíduo, porque o mesmo acaba não desempenhando suas funções com aquele empenho, acaba atrapalhando no seu dia a dia e na sua rotina. Biologicamente, os sintomas da depressão são por conta de uma menor liberação de monoaminas endógenas, sendo elas a serotonina, a norepinefrina e a dopamina nas fendas sinápticas de neurônios cerebrais. A depressão, muitas vezes, ela acaba desempenhando medo ali naquela pessoa. Ela quer se isolar, ela quer ficar sozinha, ela não sente vontade de fazer as coisas. Ela quer ficar por si só. Então, a gente, principalmente profissionais da área da saúde, temos que colaborar, ajudar, quando identificar esses casos, a orientar essas pessoas, a prestar aquela ajuda. Muitas pessoas colocam a depressão como uma brincadeira, frescura, e isso é um problema muito sério. Então, nós como profissionais, principalmente, temos a responsabilidade ali de ajudar e colaborar com essas pessoas. Inclusive, aqui o nosso país, o Brasil, ele é líder na doença mental, segundo a Organização Mundial da Saúde. 9,3% sofrem com transtornos de ansiedade e 5,3% com casos de depressão, que ultrapassa em muito a média global, que é de 4,4%, que é um número muito elevado, segundo o referência. Quanto à vida acadêmica dessas pessoas que acabam desencadeando a ansiedade e a depressão ao decorrer do curso, acabam afetando de forma direta no desempenho dessas pessoas.
onde os estudantes da área da saúde, eles acabam sendo mais afetados, por quê? Como dito anteriormente, por trabalharem ali com vidas humanas, por fazerem a cobrança em si só, de não poderem errar, e assim como sobrecarregadas funções e responsabilidades, eles acabam que se cobrando muito e, tipo, quando tem alguma atividade em que necessita, que realiza fazer, ele fica com aquela ansiedade e eu acabei me enrolando um pouquinho aí, desculpa, estou um pouco nervoso. Vou falar um pouco agora sobre os medicamentos mais utilizados, que são os benzodiazepínicos, que podemos citar o diazepam, alprazolam e o imidazolam, que foram os medicamentos mais utilizados por esses estudantes. Eu também posso dizer que muitos dos estudantes conseguem eles de forma ilegal, ou seja, sem prescrição médica. Aí que acaba atrapalhando. De repente, algum deles precisam aí de orientação psicológica, precisa fazer um acompanhamento, e apenas fazendo uso de forma errada, acabam influenciando no mau decorrer do curso. O que até foi citado anteriormente, um dos trabalhos sobre as pessoas que conseguem os medicamentos sem a prescrição, que no nosso país a gente ainda acaba sofrendo muito com isso. Quanto à pandemia, é um fator que atualmente está prejudicando bastante os estudantes, os acadêmicos, porque tiveram que mudar totalmente sua rotina. Muitos deles ali tiveram que parar das suas atividades que costumavam praticar e também não se adequaram ao modo EAD virtual, que é o praticado no momento. Muitos deles têm essa dificuldade. Agora eu vou falar um pouco sobre as alternativas não medicamentosas de tratamento da ansiedade e da depressão. O que pode influenciar, o que pode ajudar não só os estudantes, como a população em um modo geral. A organização do tempo, organizar ali as atividades que tem que desenvolver durante o dia, a prática de exercícios físicos também, principalmente aqueles em que a gente sente lazer, prazer em fazer, associado também com uma alimentação mais saudável, mais sadia. Isso acaba influenciando bastante. Pode ser associado ou não com o medicamento. Algumas considerações finais que eu quero fazer. Como dito anteriormente, o uso de ansiolíticos e antidepressivos eles podem ser associados com a prática de atividades prazerosas, uma alimentação, e a gente, principalmente farmacêutico, influencia e podemos orientar essas pessoas quanto a praticar essas atividades e também fazer a alimentação correta. E também cravar que as instituições, os profissionais, os docentes, eles podem influenciar de forma direta ao tema abordado, onde eles conseguem identificar aqueles que estejam com problemas ou que desencadeiam ali e orientar da forma correta. De repente, nem todos têm um certo conhecimento e acaba sendo prejudicado com isso. Então, a instituição, os profissionais, eles são muito importantes para esse tema. Aqui estão as referências em que foram utilizadas e agradeço a atenção e muito obrigado. Muito obrigada, João. O pessoal aqui no chat está se comovendo. Quem nunca usou um medicamento controlado? Acho que você atingiu um público-alvo. O Rodrigo está perguntando aqui. Uma coisa que eu fiquei me perguntando é se você chegou a levantar os dados referentes aos acadêmicos da saúde que, por estarem suscetíveis à depressão e ansiedade, chegaram a tentar cometer suicídio. Então, eu não cheguei a levantar esses dados, então eu não posso comentar muito sobre o assunto. Eu realmente não entrei em detalhes. Perfeito. Pessoal, pergunta sobre a apresentação do João Vitor.
João, você acredita que após a formação, a partir do momento que o acadêmico passa a trabalhar efetivamente como profissional, a tendência é ele aumentar ou reduzir esses níveis de ansiedade e por quê? Olha, eu acredito que a ansiedade pode diminuir ao decorrer do curso, porque ela é aumentada. Porque é o seguinte, ele se cobra muito e pensa muito no futuro. A partir do momento que ele já está ali com um emprego, que ele está exercendo, acaba diminuindo um pouco a pressão. Lógico que tem aquela pressão de atender bem a pessoa, não fazer errado e tudo mais, porque a gente está trabalhando com vidas humanas. Como eu disse, a gente não pode cometer erros. Porém, eu acredito que diminui a pressão quando já está se trabalhando. Pessoal, mais alguma pergunta? A pressão é por parte dos professores, dos pais ou dos amigos? Não entendi. Pode repetir? Estão perguntando aqui se a pressão é por parte dos professores, dos pais ou dos amigos. Então, o fato principal é a pressão que o aluno se faz sobre si, por conta das atividades, as carregadas funções. Então, ele se cobra, ele que é o melhor dele, para assim, quando ele estiver exercendo a profissão, ele conseguir dar o melhor, conseguir responder todas aquelas perguntas que a gente sabe que num atendimento eles vão fazer que seja uma farmácia comercial, hospitalar, a gente vai receber perguntas, a gente não ajuda somente as pessoas ali, e sim médicos também. Então, a cobrança é muito grande. Eu disse nesse momento sobre nós farmacêuticos, mas todos nós estudantes da área da saúde sabem que a cobrança é muito grande. Os fatores externos que levam ao quadro patológico variam muito de pessoa para pessoa, né? Quem está com farmácia, a própria professora Ana está comentando isso. Eu acho que é a Ana que está com esse Inclusive, ele perguntou sobre a parte dos pais, dos amigos. Muitos daqueles acadêmicos que acabam se distanciando de amigos, dos pais, acabam sofrendo com ansiedade, de repente desencadeando uma depressão, por estar longe, que a gente sabe que o apoio principal vem de família e amigos, né? Para encerrar, você chegou a verificar, em algum dos momentos, o índice de desistência dos alunos devido a situações, a patologias associadas à ansiedade e depressão? Não, eu não foquei nesse tema. Mas, opinião pessoal, você acha que há uma grande desistência dos alunos? Sim, muitos deles. Inclusive, a gente pode até perceber que quando a gente começa a estudar, diminui muito o número de alunos. Alguns deles acaba identificando que não é o curso que eles querem seguir, acaba mudando, outros acabam sucumbindo à pressão, então acaba assim afetando. Perfeito. Pessoal, o pessoal está falando que daria outro trabalho, a desistência, que a temática dá para abordar muito e dá mesmo. Nós da saúde sabemos que tem pessoal que usa bastante medicação controlada, tem pessoal aí da Ritalina e do Venvance, né, pessoal? Não precisa se manifestar quem usa. Mas é um tema bem interessante, parabéns, João, foi um tema muito bem escolhido, tá? Parabéns Obrigado. pela sua apresentação, parabéns para sua orientadora. Vamos para o próximo trabalho, pessoal. Cateline, antes de continuar, deixa eu dar um recado. Sim, professora. Hoje à tarde, por problemas de quantidade de equipamento que tem na Uningá, só uma sala consegue ir para o YouTube. Senão teria que apresentar, porque não dá para fazer simultâneo. Senão você teria que apresentar até 11 horas da noite. Então, a sala 4, que é você e a Rosana, vai para o YouTube hoje à tarde. Então, vocês, uma entra naquele Meet que vocês tinham e redireciona os alunos que vão apresentar para o Meet que eu já mandei no WhatsApp de vocês lá do mestrado. As outras salas permanecem igual no Meet já pronto, que já está lá já está lá.
É só a 4 hoje que vai para o YouTube e amanhã a sala 7 que vai para o YouTube. É o mesmo, então, tanto o da sala 4, que é você e a Rosana, e a sala 7, que é a Lília e a Daniela, vão para o YouTube. Vocês vão ter que entrar no Meet que tinha antes, redirecionar os alunos que vão apresentar para este Meet novo que eu mandei, e o restante permanece igual, tá bom? Perfeito, professora. Pessoal, então vocês estão ouvindo, né? A sala, hoje à tarde, que vamos estar eu e a professora Rosana, da área da saúde, vai para o YouTube. A partir do momento que vocês apresentarem, tá? Que vocês entrarem na sala, eu redireciono vocês para o link novo, devido ao número de alunos que estão entrando e participando, tá? Rodrigo já colocou aqui o recadinho colocou aqui do ladinho, tá? Bom, eu reforço esse comentário no final da apresentação. Vamos dar prosseguimento, pessoal. Eu já respondo para o pessoal que está aqui no chat, só um minuto. Próximo trabalho é do Unian, da professora Ana Paula Teston. Bom dia, é o William. William, desculpa, William. Nada, tranquilo. João, você pode, por favor, parar de compartilhar sua tela? Só clicar ali em parar de partilhar. Olha, isso. Perfeito, muito obrigado. William, você pode iniciar a sua apresentação, por favor. Tudo bem. Está aparecendo pro? Sim, está. Sim. Então, vamos lá dar início. Olá, bom dia a todos. Meu nome é William Moraes Segura. A minha orientadora é a nossa coordenadora Ana Paula Teston. Eu venho falar um pouco sobre a atenção farmacêutica e o relacionamento do marketing para manter os lucros nessas mesmas farmácias, que são farmácias privadas, né, que passaram um grande aperto e dificuldade durante essa pandemia do Covid-19. Na introdução, como todos sabendo, nós tivemos no início de 2020, né, a Covid-19, que se alastrou por todo o mundo, provocando milhões de infectados e, consequentemente, mortes. Tá? Até o momento, a melhor forma de prevenção foi recomendado o isolamento social, né, pela OMS, e as empresas, para manter a sua participação no mercado e driblar as dificuldades que eles, né, encontraram diante da realidade econômica e social, e assim, eles tentaram garantir um atendimento de qualidade, formando estratégias de marketing, fidelização dos seus clientes para continuar no mercado de trabalho. Os materiais e métodos foram feitos levantamentos retroativos de dados registrados em históricos de entrada e saída nessa farmácia. A coleta foi baseada nos históricos de aquisição e venda de uma farmácia de dispensação privada localizada em um bairro aqui do município de Maringá. Foram retirados os dados de entrada, saída, lucro bruto dos meses de fevereiro a junho de 2019 e 2020, para podermos, então, fazer um comparativo. Tá? Além dos lucros, foi também analisado a quantidade de produtos adquiridos e comercializados nessas farmácias. Foi realizada também uma entrevista com os proprietários, para podermos interagir e saber mais sobre quais foram os efeitos impactados durante a pandemia, tá? Averiguar as estratégias utilizadas para manter os lucros do estabelecimento, mesmo que perante ao Covid-19, com toda a dificuldade que eles tiveram. O objetivo foi avaliar as estratégias administrativas utilizadas durante a crise econômica gerada pelo Covid-19, tá? Essa farmácia localizada aqui num bairro de Maringá,
mostrou que o período de adaptação às novas condições impostas pela pandemia pode ser tomado como oportunidade para o desenvolvimento, crescimento e manutenção da sua empresa no âmbito farmacêutico. Nós tivemos os resultados e as discussões obtidas, né, no estabelecimento. Foi possível observar uma melhora no fluxo de caixa durante a pandemia, entre o ano de 2019 e 2020. Tá? Houve-se um aumento nos lucros entre fevereiro e junho dos anos de 2019 a 2020, onde chegaram aos próximos de R$40 mil de lucro bruto ao mês em 2019. Por outro lado, como podemos observar, em 2020, os lucros chegaram até a R$73 mil em abril de 2020. Mesmo com a variação mensal que teve, né, eles mantiveram-se superior aos R$40 mil alcançados em 2019. Então, assim, mesmo com toda a dificuldade da pandemia, diminuição de fluxo de pessoas dentro da loja, eles ainda assim conseguiram ter um superávit de 2020 para 2019. Podemos avaliar aqui também, no resultado de discussão, os lucros obtidos, né, que houve uma maior entrada e saída de produtos em 2020 do que em 2019. Tá? Podemos avaliar aqui, por exemplo, em março de 2019, tiveram uma quantidade média de 500 produtos mês na farmácia. Em 2020, esse crescimento foi para 19 mil, ou seja, 38 vezes maior a quantidade de compras de, vamos colocar assim, unidades de produtos comprados para a venda nessa loja. Assim foi feito entre abril do ano de 2019 e 2020, tá? Maio e junho também. Tá? Foram utilizadas grandes estratégias para que esses números fossem alcançados. Tá? Podemos avaliar aqui também a quantidade de produtos e quais os produtos vendidos nesse período, tá? Principalmente de 2019, com comparação a 2020. Podemos ver que os produtos foram totalmente diferenciados, foram comparados porque esses produtos diferentes foram destinados ao que nós estamos vivenciando, que é a Covid-19. E isso tudo vale ressaltar que foi adquirido e chegado a esse grande resultado pela eficiência e capacidade que teve a gerência dessa farmácia em ter um olhar clínico, né, na necessidade desses produtos, como o álcool, máscara, que foram muito utilizados durante essa pandemia. Como todos sabemos, muitos de nós íamos às farmácias procurar esses produtos e não encontrávamos eles em estoques. Então, eles tiveram essa percepção, né, e muito próximo à farmácia deles, eles tinham uma distribuição de álcool, onde eles tiveram, tendo esse contato mais frequente com a fábrica, eles conseguiram abastecer a loja mais frequentemente que os seus concorrentes, assim, melhorando o fluxo de venda, abastecimento para a sua loja, assim sucessivamente seus clientes, e melhorando a sua margem de lucro, né? Já que foi um produto que podemos dizer que muitas vezes superfaturado em alguns lugares, e eles tendo esse estoque abastecido antes da grande procura, né, tendo o adiantamento, mesmo que seja de uma semana ou 10 dias essas compras, a diferença se fazia muito grande nesse período. Foram utilizadas muitas estratégias diferentes para que esse objetivo fosse chegado, tá? Além dos lucros objetivos, eles também utilizaram estratégias remotas de aproximação dos pacientes, como postagens, mensagens, transmissões ao vivo dentro da loja, passando algumas novidades que tinham, produtos novos que chegaram, qual é a utilização correta de alguns produtos, como álcool 70, lavagem das mãos, o uso correto da máscara, né, que a gente vê muitas vezes as pessoas andando com a máscara na mão, no queixo, ou até mesmo na testa, não utilizando ela no lugar correto que deveria ser utilizado. Tá? A ferramenta mais importante e utilizada, como todos nós hoje, né, temos em mãos o celular, via o WhatsApp,
onde você consegue fazer transmissões de produtos e ofertas, mesmo que aquele cliente não esteja, no momento ali, a necessidade daquilo que você transmitiu a ele, mas você faz com que acenda aquela luz de alerta e ele lembre de algo que ele esteja precisando ou vá precisar mais tarde, talvez um medicamento que ele teria tomado o último de manhã, né, que muitos medicamentos são utilizados pela manhã, como para tireoide, pressão arterial, diuréticos, entre outros. Ele toma o último e esquece de comprar. Aí ele só vai lembrar no outro dia, quando ele vai fazer o uso dessa medicação. Por esta mensagem, esse toque, fez com que o cliente, né, percebesse a falta daquele medicamento e já ali, naquele ato da mensagem, ele fizesse o orçamento e o pedido da entrega do mesmo, tá? Também trabalharam com um disque entrega dobrado, né, aumentando o fluxo das entregas e com as entregas gratuitas, que assim obteve uma vantagem maior para que aqueles clientes fizessem a compra de seus medicamentos sem se preocupar em sair de casa. A conclusão, né, e discussão aqui é que no presente estudo foram utilizadas estratégias, né, para a farmácia permitir o aumento dos lucros, a manutenção do quadro dos colaboradores e das despesas, tá? Consequentemente, aumentando o lucro e o fluxo, mesmo com a diminuição do número de pessoas vindo até a loja loja conseguiu aumentar o seu número de funcionários, né? Ou seja, ele tinha um entregador, por exemplo, passou a ter 2, passou a ter que ter uma pessoa especificamente para o atendimento virtual via WhatsApp, Facebook e Instagram, né? Para melhorar o fluxo, e uma pessoa para a separação desses produtos para uma agilidade nas entregas, tá? Então, foi muito fundamental esse tipo de assistência que eles fizeram. Além dessa venda casada junto ao WhatsApp, a farmácia também, ela ofereceu a assistência farmacêutica, porque os pacientes não iam aos hospitais mais, né, não ia aos postos de saúde. Quando procurava um posto de saúde, ele não era atendido, ele era direcionado a um hospital, e eles ficavam com medo devido ao grande fluxo que estávamos tendo da Covid-19. Então, o farmacêutico teve o papel de orientar, dizer quais os horários que ele teria que tomar os medicamentos, se estava correto ou não, se tinha alguma interação medicamentosa com alimentos, se esse medicamento devia ser ou não tomado em jejum, né? Todas aquelas particularidades que tem na assistência farmacêutica, né? Aqui estão as minhas referências, na qual eu tirei grande parte das informações obtidas no meu trabalho, tá? E meu muito obrigado. Parabéns, William. Tema muito bem pensado para a atual época que vivemos, né? Foi uma ótima apresentação, parabéns. Muito obrigado. Pessoal, isso que eu ia falar, perguntas para o William, vão colocando aqui no chat. Pode abrir o microfone, William. William, pode abrir para perguntar. Pode perguntar, prof. Jaque, está me ouvindo? Estou aguardando a professora Lilian. Verificar se ela ainda estava aqui ou se ela tinha saído. Pessoal, enquanto a professora Lilian não sai da pergunta dela, vocês, por favor, vão fazendo a pergunta de vocês no chat. Está recebendo muitos parabéns. Acho que você já vi até esse é o nosso líder. Quer digitar aqui, Lilian, que eu leio? Eu estou com o chat aberto aqui, prof.
Perfeito. Será que foi estratégia de marketing ou desespero da população que levou ao aumento do lucro? Boa pergunta, Lilian. Lilian, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi os dois, na verdade, né? Porque a gente percebeu que a procura por esses produtos eram muito grandes. Mas, assim, no meu trabalho, eu não foquei somente nos produtos durante a pandemia, no qual foi o álcool, máscaras e luvas, né? Mas também o abastecimento dos outros medicamentos de uso contínuo, tá? Porque as pessoas tiveram um receio muito grande, receio não, um medo mesmo, né, de sair de casa, até mesmo de atender os entregadores no portão da sua residência. Então, eles iam com álcool para poder passar na mão, entregar a sacolinha, muitos pediam até para deixar pendurado no próprio portão, com medo de ter o contato da pessoa. Então, é lógico que a farmácia, ela se beneficia, né, da pandemia pelo aumento da venda desses produtos em específico, referente à pandemia. Mas eu acho que também ajuda nos outros, né, oferecendo para os clientes que ele possa entrar em contato a qualquer momento via WhatsApp para sanar alguma dúvida, já que eles não tinham a oportunidade de fazer isso com o médico, né. E o farmacêutico, ele é o médico dos medicamentos, né, podemos dizer assim, né. Eu tenho uma pergunta também. Baseado no fato que você não avaliou somente produtos relacionados à pandemia como álcool, luva, máscara, você percebeu que houve aumento da procura e dispensação de medicamentos utilizados como automedicação para o tratamento do COVID, como anita, hidroxicloroquina, entre outras medicações? A hidroxicloroquina não chegou a ser grandemente comercializada, porque ela foi rapidamente retirada do mercado, passando de um medicamento não tendo a necessidade da receita médica, ela já foi passada logo para controle, tá? Assim como os antimicrobianos. Agora, a ivermectina, sim, saiu muito, mas um outro produto que se vendeu muito foi os medicamentos para dor e febre, paracetamol, dipirona, esses foram os mais utilizados, tá? Chegou a se vender até, num dia, 300 caixas de paracetamol em gotas e comprimido, por exemplo, que é uma coisa que você acaba fazendo, adquirindo essa compra para um mês, e não para um dia. Acho que isso acaba respondendo a questão que a Lilian tinha levantado ali em cima, se seria um medo ou não, e se eles estavam comprando para estocar medicamento. De certa forma, houve um estoque. Sim, houve um estoque. Houve sim. Chegou, inclusive, na farmácia, a ter uma semana sem esses dois produtos para compra nas distribuidoras, tá? Chegou a faltar na distribuidora. Perfeito. Pessoal, eu vou encerrar as apresentações, até porque já estamos atrasados. Gostaria de agradecer a todos vocês, novamente pedir desculpas pela situação da sala lotada, mas então só relembrando que quem for assistir a sala 4 hoje, que são novos trabalhos da saúde, tá, da área da saúde, onde vai estar coordenada por mim e pela professora Rosana, entrem direto no YouTube. Quem tem que entrar no link disponibilizado no site vão ser os apresentadores, perfeito? Que serão redirecionados a uma nova sala a qual nós faremos a apresentação. Também peço aos professores que solicitem que seus alunos entrem com antecedência para que não ocorram problemas que aconteceram hoje, perfeito? Desde já a gente agradece a apresentação de vocês, foram ótimas apresentações, a participação e a presença dos professores e dos demais alunos, pessoal. O link da... Oi, pode falar. Quero aproveitar rapidinho e agradecer muito a nossa coordenadora Ana Paula, que eu tinha um outro tema a fazer o trabalho, mas devido à pandemia ela sugeriu esse, e eu sou muito grato a ela por ter sugerido esse tema. Eu acho que
foi muito mais proveitoso do que o outro que a gente iria fazer, tá? Excelente trabalho dela também. Deixa eu só falar para você, William. Se você aproveitar e escrever ele agora até comecinho de novembro, o artigo, você ainda consegue publicar porque está no auge. Eu já consegui a publicação numa revista já. Obrigado. Então, parabéns duplamente pela apresentação, pela grande adaptação que vocês tiveram a ter que trocar o tema, muitos alunos tiveram que trocar o tema esse ano, devido à pandemia. E, pessoal, só respondendo uma última pergunta, o pessoal me perguntou, professora, o link da apresentação, né, do YouTube, já colocaram aqui no chat, mas qualquer coisa é só entrar no YouTube, digitar Uningá, que vai aparecer o canal oficial e vai estar lá no canal oficial, ok? Para a apresentação da sala 4. Vai ser redirecionada para o Meet. Quem vai assistir vai no YouTube. Sim, tá? Eu já avisei, professora. Os apresentadores devem entrar. Estão com dúvidas? Bom, obrigado para todos. Bom almoço. Bom almoço a todos, pessoal dispensados, e até à tarde. Obrigado, boa tarde. A revista é Brazilian of Jordan, tá? Que está